vamos falar de modelagem, de teste de modelagem. Por que que é importante, como que vocês podem estar fazendo, como que eu faço, como que eu ensino as minhas alunas a estarem fazendo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do nosso aquecimento para a Semana da Costura Sem Cálculo tá chegando, gente. Então se você ainda não se inscreveu, se você quer aprender aí a fazer as suas peças, as suas modelagens de um jeito fácil, simples, sem cálculos matemáticos, clica no link aqui na descrição e fixado no comentário e vem aprender com a gente. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no link e se inscreva. Hoje vamos falar de modelagem, de teste de modelagem. Por que que é importante, como que vocês podem estar fazendo, como que eu faço, como que eu ensino as minhas alunas a estarem fazendo, tá? Separei aqui alguns moldes que eu gosto de usar, ó. Já expliquei mais ou menos pra vocês o que seria a metodologia da costura sem cálculo, né? Pra quem achava que era simplesmente copiar uma peça. Não, gente, a gente usa a peça como base, mas a gente tem os nossos moldes. Aqui, por exemplo, a gente tem o molde de uma calça. Quando eu faço uma modelagem como essa, copiando de uma peça que eu já tenho, o que costumam dizer? Até colocar aquele dia no comentário. O pessoal diz que copiar a peça é uma gambiarra. Sim, a gente faz aquela gambiarra, mas seria o quê? Quando você pega a peça, joga em cima da outra e copia, sem nenhuma técnica. A costura sem cálculo não é isso. A gente passa ela pro papel, a gente faz a modelagem, mas a gente faz ajustes, a gente faz o teste. Então a chance dela dar errado na sua peça é mínima. É como se fosse um molde pronto, como se fosse um molde com cálculos do mesmo jeito. Por quê? Se você pegar uma camiseta, jogar em cima do seu tecido e copiar outra camiseta, você não consegue ali, né, ter folga de vestibilidade, você não consegue acrescentar pence, você não consegue modificar aquela modelagem, porque aí sim você tá fazendo a famosa gambiarra, você tá simplesmente copiando. A costura sem cálculo não. Eu tenho aqui uma blusa, ó. Esse aqui, por exemplo, é uma blusa com pence, mas eu fiz a partir da minha camiseta. A minha camiseta não tinha pence, mas esse molde tem. Então, a costura sem cálculo é você fazer a modelagem com base em uma roupa que você já tem. E aí, como que vocês fazem para testar? Poliane, como que você sabe se realmente funcionou, se deu certo? A gente nunca corta esse molde aqui direto no nosso tecido, tá, gente? Durante a Semana da Costura Sem Cálculo, vocês vão ver que eu vou fazer a modelagem e eu vou cortar no tecido. Por quê? Porque eu já sei que aquele molde deu certo, porque a minha camiseta da costurinha é a que eu uso sempre. Então, eu já sei que ela funciona. Mas vocês que vão estar fazendo a primeira modelagem de vocês, eu indico que vocês testem esse molde. Vocês vão ter um tempo aí para vocês conseguirem testar. E como que faz o teste da modelagem? Copiam, faz aí o molde no papel e aí vocês vão passar ele pro TNT. Sim, gente, o TNT é a melhor forma de vocês testarem modelagem. Aqui, ó, aquele molde eu passei aqui pro TNT. Se vocês observarem, estão vendo que aqui tem uma costura? Por quê? Quando eu fiz o meu molde, coloquei no TNT e eu provei, aqui sobrou um tecidinho. Então, eu vi que ele não estava perfeito. Então, eu vim, ajustei. Você vai fazer todos os ajustes do seu molde nessa peça de TNT. E tudo que você modificar, por exemplo, experimentou aí a sua peça, ficou muito baixo, tá? Aquele famoso pagando cofrinho, né? Ficou muito baixo o gancho, você vai vir, vai fazer outra, né? Ou você pode até aumentar aqui, porque essa peça aqui é somente no TNT, então você pode fazer a modificação. E tudo que você fizer aqui, todo o acabamento, ficou muito largo, vem aqui, diminui. Você vai ir nessa de papel e vai fazer a modificação nessa de papel também. Então, quando você terminar e essa peça aqui ficar perfeita, esse aqui também vai ficar perfeito. E aí, só depois, terminou, ficou tudo perfeito, fez os ajustes, provou sua calça de TNT aí, ficou perfeita? Poliane, mas essa calça aí é reta. Sim, a gente sempre faz a nossa peça base reta. E dessa peça base reta, a gente consegue fazer qualquer outra calça, tá? Aí dessa peça base aqui, a gente consegue fazer uma pantalona, consegue fazer uma bermuda, consegue fazer um macacão, consegue fazer uma skinny, consegue fazer uma boyfriend, seja lá o que for, tá? Uma calça cenoura. Mas a gente tem que ter o nosso molde base testado. Então, testem no TNT. Por que TNT, Poliane? Não posso testar direto no tecido? Até pode. Se você tem um tecido aí que você não vai usar, tá sobrando, quiser testar, tudo bem. Mas o TNT, ele é muito baratinho, é uma peça barata.
fácil de costurar, ele não desfia, então vocês não precisam se preocupar com o acabamento, é só costura reta. Então a melhor forma de vocês testarem aí as modelagens de vocês é com o TNT, tá? Deu errado, Poliane, saiu muito errado, vou ter que fazer tudo de novo, ficou muito apertado, o gancho ficou... Aí fazer o quê? Perdemos essa peça, mas você perdeu o quê? R$2, o máximo, né? Porque aí R$2, R$3 o metro do TNT. Acho que em alguns lugares pode até ser mais caro, mas a base aí que a gente tem é de R$2 a R$3. Então você não perdeu um tecido inteiro, você perdeu pouco, você investiu pouco ali. Mas se você copiar o seu molde certinho, como eu explico pra vocês, até mesmo a de TNT de vocês vai sair perfeita. Aqui eu tenho a calça, ó, que eu fiz o teste. Tenho a blusa, ó, a blusinha. Poliane, mas você fez a blusa... Ela não tem recorte, ela não tem cava, nada. Gente, o teste da peça é simplesmente para ver se ela serviu. Serviu no busto, se serviu aqui na cava, se serviu a manga. É só para isso, tá? Ela não tem o corte da sua peça. Se mesmo depois, quando você cortar a sua peça, você ainda estiver insegura de cortar no tecido, aí você pode pegar a modelagem e cortar também no TNT. Eu tenho aqui a da saia, tá? Ó. Você vê que é uma saia reta. Essa saia aqui não tem nada, uma saia reta. Mas dessa saia aqui, eu fiz todas as outras saias que eu quero. Então, a partir desses 3 moldes base aqui que a gente testou, então a gente testa só simplesmente a modelagem base. Testou a base, deu certo? Aí vocês não precisam mais fazer isso. Então, vocês não vão passar o resto da vida costurando em TNT, não, gente. Mas é importante, testem os moldes de vocês, tá? Tem mais uma aqui, ó, a partir daquela peça base, eu fiz, por exemplo, essa calça. Então, eu fui lá, testei. Deu certo no meu TNT, vocês viram aqui, vocês vão ver que ela é igualzinha. Deixa eu pegar ela de novo, ó. E aqui tinha esse recorte, certo? Por quê? Porque eu fiz o ajuste. Então, eu fiz o ajuste, fui lá e arrumei no meu papel. Aí, quando eu cortei a minha calça no tecido, aí eu já não precisei fazer ajuste nenhum. Por isso que eu falo pra vocês, o ajuste vai ser feito somente na primeira vez que vocês montarem, geralmente no TNT. Porque daí, depois que tiver certinho no TNT, a sua peça já vai sair perfeita. Então, aqui, ó, eu tinha essa calça. Com essa calça aqui, que eu já tinha testado, eu consegui fazer essa aqui. Deixa eu fechar aqui pra ficar bonitinha pra vocês verem, tá? Com aquele molde, eu modifiquei e fiz essa aqui, tá? Essa aqui, ela já tem umas preguinhas, ó. Ela tem bolso, ela tem uma barrinha trabalhada com elastiquinho, tá? Super bonitinha, ela tem pence atrás. Vocês perceberam que a nossa de TNT não tem nada disso. Não precisa testar esses detalhes. Vocês só precisam testar a modelagem base, certo? Testou o molde base, vocês podem ir pro tecido tranquilas, que daí não vai dar problema. Outra coisa, quando vocês experimentarem no TNT, vocês vão falar, Poliane, mas o TNT ele não tem elasticidade. Eu vou fazer uma peça com elasticidade. Como que funciona? Aí a gente chama de folga de vestibilidade, que seria o quê? Seria 1 ou 2 a mais ou 1 ou 2 a menos. O que que significa isso? Vou pegar aqui o meu molde da blusa para vocês entenderem. Essa blusa aqui, ó, vocês estão vendo que ela tá com um risquinho a mais? 2 dedinhos a mais? Por quê? Esse molde aqui, eu vou usar ele para fazer camisas e casacos. Casaco, gente, não é justo no corpo. Então, a minha modelagem base é aqui, nesse primeiro risco, ó. Tá vendo? E aí, quando eu fui cortar a minha camisa, eu aumentei 2 dedinhos na lateral, que é a folga de vestibilidade. Porque o casaco, no caso, ele é um tecido que não estica e geralmente eu vou estar usando outra peça por baixo. Então, eu aumentando esses 2 dedinhos, às vezes até 1. Se você for fazer um casaco com forro, eu aconselho que vocês aumentem 2. Porque esse risco aqui, ele tá do tamanho dessa peça. E essa peça aqui está certinha no meu corpo. Então, se eu aumentei ali um dedinho na lateral, o casaco vai servir perfeitamente, eu não tenho que testar no TNT de novo. E o TNT, ele não estica, então ele vai dar o formato certinho do seu corpo. Se tiver apertado, ele vai apertar, se tiver muito largo, você também vai conseguir ver. Por isso que eu gosto de testar no TNT. Se a gente fizesse o teste, por exemplo, num retalho de malha, não daria certo. Porque se você testar o molde no retalho de malha, a malha tem elasticidade. Então, ela não vai dar aqui o formato perfeito do seu corpo. Agora, vamos explicar. Eu expliquei aqui os 2 dedinhos a mais, né? Então, folga de vestibilidade a mais. Aumentei os 2. Poliane, vou costurar na malha. E aí? Corto do mesmo tamanho que tá aqui? Não. Vejam que essa blusa, ela é justa. Ela é de malha. Então, como que a gente faria? Se eu cortasse ela do mesmo tamanho
que o TNT, ela ia ficar larga no meu corpo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que em vez de aumentar, eu vou diminuir. Então, esse risco que tá aqui, eu vou diminuir um dedinho, se for uma blusa justa, mas não muito justa. Se você quiser uma baby look aí bem justinha, vocês podem aumentar até 2, se vocês estiverem fazendo uma malha que estica bastante. Essa aqui, por exemplo, estica bastante. Eu poderia fazer 2 dedos a menos na lateral, que ela ia ficar bem justinha, porque ela é uma viscolaicra. Se fosse uma malha de algodão, aí eu não poderia fazer isso. Aí eu diminuiria somente um dedinho para ela ficar justa, mas não apertada. Então, isso é folga de vestibilidade. O molde tá aqui, né? Esse risco aqui. Quando você vai fazer uma peça que tem que ser maior no corpo, casaco, camisa, não estica, tem forração, você não quer que ele fique grudado no teu corpo, você vai aumentar na lateral. Somente na lateral, tá, gente? A gente não vai aumentar no ombro nem nada. Se você aumentar todo o molde, aí ele não vai servir em você, ele vai ficar um número maior. Então, você vai aumentar somente nas laterais. Porque você aumentou aqui, ele já vai aumentar a cava também, tá? Então, quando você fizer isso, você vai aumentar a blusa, você vai fazer a mesma coisa na manga, tá vendo? Aqui tá a minha manga base, aqui eu aumentei 2 dedinhos. E aí, ela já vira meu molde pra casaco, que o casaco tem que ser maior. Poliane, não vou fazer o casaco, vou fazer uma blusa igual a sua. Então, você vai fazer a mesma coisa. O seu molde base deu nesse risco, você vem e diminui aqui 2 dedinhos, ó. Certo? Desse jeito vai dar perfeito. Então, você só tem que testar uma vez a modelagem base. Testou a modelagem base, chegou nisso aqui, tá certinho, não tá apertado, a cava, a manga, comprimento, tá tudo certinho? Pronto, você guarda aquele molde e você vai usar aquilo pra tudo. Outro teste que eu indico que vocês façam, principalmente quem tá iniciando. Vocês reclamam muito, Poliane, eu tô aprendendo a costurar, fui fazer lá, deu tudo errado. Eu tentei colocar um bolso na minha calça, eu sabia que ia dar certo, mas o bolso ficou feio. Por quê? Porque você não dominava aquela técnica. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês falam muito pra mim assim, eu não consigo costurar reto, eu tô treinando em paninho. Aí faz um risco e fica costurando, tudo reto. Aquilo não vai levar vocês muito longe, né, gente? Só ficar costurando reto. Ajuda. Mas você aprender a costurar reto, você dominar ali a máquina, porque o costurar reto seria o quê? Além de você conseguir alinhar a costura, é você controlar a velocidade do seu pé. Costurar é igual dirigir, você tem que controlar a velocidade do acelerador da máquina, no caso, né? Como se fosse um carro. Então, quando a gente pega um carro, o que a gente faz? A gente pisa com tudo, o carro às vezes corre demais ou até morre, né? Ele acaba morrendo porque você não sabia controlar ali embreagem e acelerador. Você costurar é a mesma coisa, mas graças a Deus não tem embreagem, então a gente só vai no acelerador. Você tem que aprender a controlar a velocidade para aí sim você costurar reto. Quanto mais controlada tiver, mais reto vai ficar. Já tem vídeos aqui no canal, tá, gente? Vocês estão mandando algumas perguntas pra mim que eu já respondi, então dá uma olhadinha nas playlists, nos vídeos passados, principalmente esses de agulha, qual máquina eu uso, como fazer aí a regulagem da máquina, como regular o pedal para ficar mais lento. Já tem vídeo, por isso que eu não trouxe mais aqui no aquecimento, porque eu já expliquei. Então dá uma olhadinha aí nos vídeos que tá tudo explicadinho aí pra vocês fazerem. E por que eu tô falando isso? O que vocês têm que testar também? Testem também os bolsos, os botões, as casinhas de botão, o zíper. Aí você me fala, Poliane, mas eu não sei colocar zíper ainda. Eu até vi, já tem vídeo aqui no canal ensinando a colocar zíper, o invisível, né? Eu até vi já, mas eu tenho medo de colocar na peça e acabar saindo torto. Então façam a mesma coisa que eu ensinei pra vocês aqui do TNT, façam o teste de bolso. Eu tenho aqui, por exemplo, um mostruário. Eu sempre oriento minhas alunas a fazerem o teste, porque daí vocês testam num paninho, vocês vão estar com o bolso perfeito. Quando vocês colocarem na sua peça, vocês já sabem que vocês sabem fazer. E outro, vocês vão estar treinando a costura reta. Em vez de fazer um risco e ficar costurando reto no risco, façam as amostras, que seriam o quê? Isso aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é uma amostra de um bolso jeans. Olha que bonitinho, ele é um bolso. Como que vocês podem fazer? Aí eu não indico vocês testarem no TNT, tá? Eu já indico vocês testarem direto em retalhos de tecido. Peguei aqui, ó, um pedaço de uma barra de uma calça que eu tinha e fiz um bolsinho. Olha que bonitinho, igualzinho. Então, quando eu for fazer uma calça jeans, uma saia jeans, um vestido jeans e eu quiser colocar esse bolso, eu já sei fazer. Por quê? Porque eu testei. Eu tenho aqui todos os bolsos testados, tá? Então, é dessa maneira que vocês conseguem fazer a costura retinha. Testando, mas não testem direto na peça, façam
o mostruário de vocês. Já é uma dica que eu deixo aí pra vocês. Façam o mostruário de bolso, o mostruário de botão. Então, quando vocês forem fazer na peça, por exemplo, também, vocês vão fazer uma calça. Deixa eu pegar essa aqui. Essa tem bolso? Essa tem. Essa calça tem um bolso aqui. Aí vocês vão ficar, vocês sempre me perguntam, Poliane, mas quantos centímetros eu tenho que deixar aqui pra enfiar minha mão? Se você fez o teste, você já sabe. Por quê? Porque esse aqui cabe minha mão, ó. Fez o teste, ficou pequeno? Você já aumenta o seu molde de teste, tá? Então, você testando, você já tem também essa orientação do tamanho, o que vai facilitar para você quando você for direto para sua peça. Aqui eu tenho um teste, por exemplo, do bolsinho embutido, ó, aquele que a gente coloca atrás. Olha que bonitinho. Peguei um retalho, aqui eu fiz no Oxford. O Oxford é bem legal para quem tá iniciando, tá? Porque ele é bem firme para costurar, né? Então, vocês fazem aí o mostruário de vocês, ó. Eu tenho do bolso. Olha aqui o mostruário do zíper. Zíper invisível. Compra um zíper aí, o zíper invisível custa R$1, R$2 se for o curtinho, não precisa comprar um grande. E coloca ele várias vezes, porque é melhor você testar aqui várias vezes do que você colocar no seu vestido, dar errado, você ter que desmanchar. Dependendo do tecido, ele fica todo marcado. Então, façam, gente, um mostruário. É bem importante que vocês façam um mostruário. Aqui eu tenho o simplesinho, ó, que dá pra ser colocado tanto na parte de trás da calça como da blusa. Vocês viram que aqui é bem pequenininho? Aí, quando vocês forem fazer uma blusa, eu quero colocar um bolsinho aqui, um vestidinho. Você vem aqui, coloca ele, você já sabe se o tamanho tá perfeito. Deixa eu dobrar aqui, ó. Eu gostei do tamanho, não gostei, quero maior. Você vai e aumenta ele no molde, mas você já testou o tamanho. Se eu fosse colocar numa calça, eu podia colocar ele um pouco maior. Se fosse uma calça jeans masculina, teria que ser um pouco maior. Como você tem aqui o seu bolso testado, você consegue ver certinho o tamanho que ele vai ficar depois de finalizado. Então, é melhor ter um erro aqui e você desmanchar e fazer de novo, do que você ir direto pra peça e estragar a peça. E todos esses moldes aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Os bolsinhos, deixa eu mostrar mais um aqui, ó. O bolso cargo. Depois que eu faço aqui, eu deixo eles no papel também. Então, todos eles aqui, eles estão salvos lá no papel. Vou mostrar aqui deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Aqui tá o molde do meu bolso cargo, que é esse aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tá vendo? Fiz ele aqui, ficou perfeito? Então, eu vou guardar aqui, ó, o meu no papel. O bolso cargo nada mais é do que isso. Então, aqui tá certinho as medidas. Testei ele, deu certinho, ó. Você vê que ele dobra e vira o meu bolso cargo. Já tem aqui a margem de barra que a gente vai fazer. Então, quando eu for fazer ele de novo, o meu molde já tá prontinho e testado. Então, é bem importante. Eu testo aqui as casinhas de botão, olha que bonitinho. Testado na máquina e feito com o zigue-zague comum, testo dos dois jeitos. Bolsinho com zíper. Olha aqui meu bolsinho com zíper. Ele é um bolso mesmo, tá? Então, façam isso. Em vez de vocês ficarem aí costurando reto, fazendo um monte de costurinha, façam esse mostruário aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Olha aqui, zíper com braguilha, já ensinei vocês fazerem esse aqui, inclusive, né? Peguei um retalho de jeans que eu tinha em casa, compra aí um zíper, ó, e testa. Porque aí o dia que você for fazer na sua peça, você não vai ter nenhuma dúvida. A minha micro jaquetinha, olha que bonitinha. Como se fosse a frente de uma jaquetinha. Então, eu testei. Por que eu testei esse zíper? Esse zíper não é comum? Não. O que é a importância aqui, ó? Tá vendo esse risco? Quando vocês forem fazer blusa que tiver emenda, tanto aqui embaixo como aqui em cima, vocês têm que casar a costura. O que seria casar a costura? Que eu chamo de casar costura. Tem que ficar alinhado, gente. Vocês já compraram roupa? Ou já viram alguém usando roupa que tem esse risco aqui? E aí tá um mais pra cima, um mais pra baixo? Ficou horrível, não pode. Então, vocês conseguem aprender a alinhar como? Fazendo o teste. Então, façam o teste. Faça o teste de botãozinho, ó. Coloca o botãozinho. Dessa maneira aqui, quando vocês forem fazer na peça de vocês, quando vocês chegarem nessa fase aqui de fazer direto na peça, já tá tudo testado. Por exemplo, desses aqui que eu mostrei pra vocês agora, eu usei várias coisas nessa calça. Então, vou mostrar aqui por partes. Testei o molde da calça. Tava ok? Então, eu cortei o meu tecido, certo? Testei o bolso faca. Vocês viram que tinha o bolso faca aqui. Então, eu já tenho o bolso faca aqui. Testei casinha de botão. Casinha de botão e botão. Já estava testado. Então, quando eu vim para essa peça, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E testei aqui o meu zíper com braguilha. Porque essa aqui é uma social, mas ela tem, ó. Tá vendo? Então, quando eu fui fazer na minha peça, eu já sabia fazer. Porque estava tudo testado. Então, a melhor forma de vocês aprenderem aí a fazer a modelagem de vocês e costurar é testando primeiro.
não vai direto para a peça. Se vocês vão direto para o tecido, a chance de dar errado é muito grande. Por isso a questão da gambiarra que o pessoal fala. Quando você está simplesmente copiando uma peça, você cata a camiseta lá e joga em cima da peça e copia, ou pega uma calça, joga em cima da sua peça e copia o tecido, a chance de dar errado é muito grande por causa disso, porque não tem esse teste. Já aqui no nosso método da costura sem cálculo, a gente testa tudo antes de ir para a peça, tá? Então a chance de dar errado aí é muito pequena. Porque se você fizer os ajustes certinho, fizer os testes certinho quando você for para a peça, a chance de dar errado é mínima, quase zero, tá? Porque você já sabe exatamente o que você vai costurar. Então façam esses testes. Durante a semana da costura sem cálculo, vocês vão aprender a fazer o molde. Vocês vão guardar esse molde aí pra vocês, e quando vocês começarem a fazer o teste, vocês vão ver que vocês vão conseguir usar aquele mesmo molde que eu vou ensinar lá pra vocês, pra fazer várias e várias roupas. Vocês vão poder guardar aquele molde, aí vocês testam em vocês e vocês usem pra outras roupas. E depois vocês mandam pra mim, me marquem lá no Instagram, que eu vou ficar super feliz de ver a roupa que vocês fizeram. Inclusive, façam também os seus testezinhos, ó. É a dica que eu deixo hoje aí pra vocês. Façam o mostruário. Tenho certeza que vocês têm paninho aí encostado no cantinho, que vocês têm zíper. Quem não tem zíper, ó, esse aqui não precisa de nada, ó. Só um pedacinho de tecido vocês já conseguem fazer aí o bolsinho. Façam esse teste, que é a melhor maneira de vocês aprenderem a controlar a máquina, regular ponto, e fazer a modelagem de vocês. E aí vocês vão deixando. Tudo que vocês testarem, vocês passam no papel e já deixem guardadinho. Todas as modelagens que eu uso aqui, eu faço isso, ó. Aqui eu tenho uma gola, já testei, então deu certo, guardo no papel. Não deu certo? Passa pra frente, gente, não guarda. Olha aqui do bolso faca, ó. Então o dia que eu for colocar na calça de novo, eu já tenho ele pronto, porque eu testei ele. Então eu deixo todos os bolsos salvos. Olha que bonitinho, aquele bolso de calça de moletom, aqui o pequenininho que eu acabei de mostrar pra vocês. Então vocês testem eles primeiro, que eu tenho certeza que desse jeito aí vocês vão aprender mais rápido e não vão estragar tecido. Porque como eu falei, se vocês vão direto, jogou a peça em cima do tecido ali e cortar, aí sim, gente, vai virar uma gambiarra, não vai dar certo. Às vezes até dá, mas aí vocês têm que ficar fazendo muito ajuste e às vezes acaba dando errado e vocês perdem o tecido. E perder um pedacinho de TNT não é legal, mas, né, a gente até aceita. Agora, de repente, perder aquele tecido que você comprou com tanto carinho, aí é frustrante, né, gente? Então, testem. A dica que eu dou hoje pra vocês, testem tudo antes de jogar no tecido. A costura sem cálculo não é jogar a peça em cima do tecido e sair costurando. A costura sem cálculo tem sim a modelagem. A única coisa que a gente não tem é a matemática, certo? Se ficar alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E é claro, né, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem nenhuma dica. Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, muita paz, amor, saúde, prosperidade. E até a próxima!